Aí, não, deixa eu ver aqui. Houve alguma interrupção aqui? Não sei. Tá tudo bem? Estão a ouvir-me bem? Pronto. Então, como o próprio nome já diz, não é? O espectro autista são várias nuances, né? E uma variedade de sintomas e características. Então, nós vamos aqui falar de um modo geral, né? Mas sempre a considerar que cada indivíduo é diferente, com suas especificidades, cada criança com seus sintomas, suas características, portanto, vai além, não é? Além dessas características, porque, na verdade, o autismo é só uma das coisas, uma das características que essa criança tem, né? E ela precisa ser ensinada como todas as outras crianças neurotípicas. Então, sabemos que, claro, dentro do espectro autista há um ritmo de tempo singular, não é? De capacidades, de formas diferentes de ver e de sentir o mundo. Porém, o autismo é só uma das coisas a mais que está presente, então, na personalidade, na vida dessas crianças com um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, nisso, a terapia vai estimular, vai modelar, vai ensinar, não é? Inclusive também aos pais como desenvolver e conviver com essa diferenciação. Então, da mesma forma que a terapia ensina as crianças, preparam as crianças para isso, também ajuda os pais, os familiares, a generalizar isso no dia a dia das crianças, né? Então, nós vamos aqui tratar de alguns pontos, mas eu vou começar por uns que são tratados de forma, muitas vezes, equivocadas. Na verdade, são 3 erros, mais ou menos, que nós, a família, os professores, cometem ao tratar, ao aplicar os ensinamentos a crianças autistas. Eu fiz aqui algumas anotações e eu vou seguir, então, essas anotações e depois nós vamos reservar um tempinho aí para algumas perguntas, algumas dúvidas e alguma colocação de experiências que eu acredito que muitos pais têm aqui. Então, mas eu vou tratar primeiramente, então, desses 3 erros, né, que muitas vezes cometemos ao ensinar as crianças no dia a dia, né? E o primeiro é subestimar as crianças com autismo. Então, sem querer ou sem saber, os pais, os professores, acabamos por estigmatizar as nossas crianças, né? Colocar aí um estigma em suas crianças. Quando as tratamos, por exemplo, como coitadinhos, não conseguem porque são autistas, ele não vai conseguir acompanhar, é porque ele tem autismo, então essa tarefa não é para ele. Muitas vezes, quando tratamos as crianças assim, nós as estamos subestimando, porque muitas vezes queremos poupá-los de algumas tarefas, algumas coisas, porque eles são autistas. Mas porque eles já sofrem tanto na terapia, já fazem tantas terapias, então vou poupá-los disso, né? Mas, na verdade, estamos aí subestimando as nossas crianças, né? Claro, né, é verdade que eles têm um ritmo próprio, né, que muitos deles têm dificuldades no aprendizado, mas todos, dentro de um tempo e uma frequência específica, todos conseguem aprender. Claro, desde que estejam expostos a estímulos, desde que sejam, de fato, treinados, ensinados as habilidades sociais e que estejam desde cedo, inclusive, expostos a estímulos, a tratamentos. Então, se a criança com autismo estiver exposta ao estímulo, principalmente desde cedo, ela consegue sim aprender como qualquer criança, ou seja, o aprendizado é possível para essas crianças, claro que no tempo, no ritmo delas, mas jamais podemos rotular as crianças em um determinado grau de autismo, ou seja,
ele tem autismo leve, ou tem o autismo moderado, é grave, mas ele não vai, ela, a criança, não vai continuar neste grau de autismo, se ela estiver exposta aos estímulos, se elas forem ensinadas, né? Então, dentro do ritmo e do tempo delas, na frequência delas, elas conseguem aprender. Então, esse é um ponto, não é? Que nós subestimamos muitas vezes as crianças. E como queremos incluí-las se estamos subestimando? Somos os primeiros a fazer essa diferenciação. Queremos que eles sejam tratados como os outros coleguinhas, como os primos, como todas as outras crianças, porém, nós muitas vezes queremos poupá-los de algumas coisas, e eu trago até aqui um exemplo de alguns pais que habituam-se a desculpar-se, né, pelos comportamentos das crianças. Desculpa, eu peço desculpas porque ele é autista. Ele faz isso porque ele é autista. Correm atrás das crianças o tempo todo. Peço desculpas, é que meu filho é autista. É claro que, às vezes, esse pedido de desculpa, alguma explicação, se faz necessário, né, na vida social, mas nem sempre. Né? Então, que nós, os pais e os professores, não sejam os primeiros a rotular as crianças, a estigmatizar as crianças, porque elas podem, elas conseguem e elas saem do grau de autismo que elas estão, desde que sejam submetidas a estímulos, né? Os estímulos adequados. Então, o segundo ponto, ou o segundo erro que muitas vezes cometemos, é ceder às insistências da criança com autismo. Isso é um ponto importante. Nós sabemos que as crianças com autismo, elas têm flexibilidade mental, né? E um pouco mais bem mais acentuada do que as crianças neurotípicas. Mas, ou seja, essa dificuldade que elas têm de aceitar coisas novas, de sair da rotina, de deixar de fazer algo, né? De parar de fazer algo que estão a fazer. E, por isso, com facilidade, elas entram em comportamento disruptivo, elas começam a gritar, a chorar, a bater, a espernear, a atirar-se no chão, né? E elas são mais insistentes do que as crianças, do que as outras crianças, e persistentes. Então, para conseguir aquilo que querem, né? Quando querem algo, elas têm esse tipo de comportamento. Então, e como é bem mais exaustivo para os pais, porque é um pouco mais acentuado que outras crianças, os pais acabam por ceder àquela birra, né? Vamos falar assim. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais à frente, mas o que acontece é que os pais acabam por ceder por conta dessa exaustão, dessa insistência delas. E, no entanto, muitas vezes, quando cedemos nesse momento, né, nós estamos reforçando o comportamento inadequado. E ela aprende que quanto mais inadequado for o seu comportamento, mais facilidade ela tem em conseguir algo, né, conseguir aquilo que quer. E não é isso que nós queremos ensinar ao cérebro da criança, não é? Não, nossos ensinamentos devem ser os mais corretos possíveis. Ou seja, o aprendizado para a criança com autismo, é um aprendizado sem erro, porque depois fica muito difícil para ela flexibilizar isso, flexibilizar este erro. Elas têm que aprender corretamente tudo aquilo que é necessário. E o que temos, então, que ensiná-las é que não há benefício nos comportamentos inadequados. Esse, sim, é o ensinamento correto, é o aprendizado sem erro que elas terão e que elas precisam. Como eu disse, as crianças autistas, elas evoluem no aprendizado, mas é necessário que, neste momento, nós não cedamos, porque, senão, estaremos a ensinar que elas conseguem aquilo que quer quando estão nesse comportamento inadequado. Então, por isso, as regras elas devem ser as mais claras e objetivas possíveis, desde cedo, né? Passar para elas o que pode e o que não pode, e o que não é correto, não é viável, que pode prejudicá-la de alguma forma, seja
seja fisicamente, ou seja no convívio social, isso são coisas inegociáveis. Então, elas têm que aprender isso bem cedo. Por mais difícil que seja, é necessário manter as exigências. Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo de cada caso. Peço desculpas que eu não estou muito bem, a minha voz não está muito boa. Mas eu vou trazer aqui um exemplo em cada caso, mas eu sei que os pais que estão a me ouvir têm muitos outros exemplos, têm muitas experiências para contar e para relembrar nesse momento. Mas, por exemplo, a criança que está sempre a insistir, por exemplo, a subir em móveis, a subir na mesa, por exemplo, ou a querer algo que não deve, que não pode, né? E aí os pais, por aquela insistência, por aquele comportamento da criança atirar-se ao chão, de gritar, de chorar, de quebrar as coisas, acabam por ceder. E isso não pode, de forma alguma, acontecer. É neste momento mesmo, é um momento crucial que nós temos que ajudá-los, que a regra deve ser mesmo firme e consistente. Nunca, jamais ceder quando elas estão nesse comportamento. A terceira coisa, o terceiro erro, vamos dizer assim, é esperar pelo amadurecimento da criança, né? É muito comum aos pais ou professores, né, acharem que com a idade isso vai melhorar, ela vai melhorar. Então, quando ela crescer um pouco mais, é porque ela é muito novinha, mas quando ela estiver mais velha, esse comportamento vai passar. Com a idade, ela vai ficar mais madura, isso vai melhorar, mas na verdade isso é um engano, porque o mau comportamento ele não melhora com a idade, né? Isso é uma coisa que deve ficar bem claro, porque o que acontece é exatamente o oposto, né? O mau comportamento, ou seja, o comportamento indesejado, inadequado, é reforçado, se for reforçado, né? Se for compensado de alguma forma, seja por cedência, como já falamos, ou seja por falta de estímulos, de ensinamentos apropriados, esse mau comportamento será, sim, aprendido pelo cérebro, né? A rede neuronal já está formada de uma determinada maneira, então será este mau comportamento que irá ser repetido e irá se perdurar. Então, é claro que a criança ela vai ter uma evolução natural com os meios que lhe dão esses recursos para que ela tenha uma evolução natural em muitos aspectos da vida, mas se essa evolução vai ser positiva ou negativa, vai mesmo depender dos estímulos que o meio onde ela cresce e desenvolve se oferece. Então, essa parte é bem importante, né? O que vai, de fato, perdurar, ou seja, melhorar com a evolução, com o amadurecimento da criança, quando ela ficar mais velha, é, de fato, o que ela consegue aprender. Não é por si só que esses comportamentos com a idade, vai melhorar. É necessário ensiná-las mesmo desde muito cedo, né? Não há uma idade... mas porque tem 2 aninhos, eu não posso falar isso. Sim, é com palavras mesmo que nós ensinamos as crianças, mesmo as não verbais. Vamos um pouquinho mais à frente, falamos sobre isso, tá bem? Então, por as crianças autistas elas terem certas restrições neuronais, elas terão vamos dizer assim, um ritmo e uma necessidade específica, mas não significa que não conseguem evoluir positivamente, né? Ou que não aprendem perfeitamente. Como eu já falei, elas não permanecem, se forem ensinadas, se forem estimuladas adequadamente, elas não permanecem no mesmo grau, elas evoluem no aprendizado. Então, o comportamento é aprendido, mas não só aprendido, ele é reforçado, ou seja, recebe reforço para continuar, ser repetido, ou para ser desencorajado, eliminado. Então, é o que nós damos que a criança, que com isso vai fazer a evolução da criança positiva ou negativamente. Então, elas precisam passar por terapia intensiva, técnicas de ensino, não é? Estratégias para o aprendizado, isso deve ser feito, claro, por profissionais, mas é essencial
que tenha a continuação em casa. Por isso, os pais são orientados, são ensinados, porque o mesmo aprendizado que se faz numa terapia deve ser feito em casa, o que nós chamamos de generalização. Não só em casa, mas em qualquer local, né? Em qualquer espaço, contexto que a criança esteja. Então, nós devemos lembrar apenas que só ocorrem novas redes neuronais daquilo que ensinamos. Né? E o que é aprendido na infância é o que ficará, de fato, quando ela estiver madura. Então, é mesmo o que é aprendido desde cedo. Então, agora eu quero falar, eu espero que o tempo dê para a gente falar um pouquinho aqui das nossas experiências, fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, mas eu queria falar especificamente de comportamentos, não é? Então, há 3 coisas também que eu nomeei aqui que quero chamar a atenção nos comportamentos. A primeira é a função do comportamento. É muito importante que os pais se preocupem com isso, não só os pais, os profissionais que lidam com as crianças, os professores, os cuidadores, enfim. Mas a função do comportamento é o primeiro, né? Todo e qualquer comportamento, seja positivo ou negativo, inclusive. Todo comportamento tem uma função, um objetivo. O que a criança deseja com aquilo, o que ela pretende com aquilo, né? Onde ela quer chegar. Então, nós precisamos averiguar, por trás de todo o comportamento, qual é a função, qual é o objetivo, né? O que a criança está querendo. Este comportamento é uma birra ou uma crise? Eu acredito que os pais aqui já tenham pesquisado bastante sobre isso, né? O que é birra, o que é crise, mas vale a pena lembrar, vale a pena aqui falarmos um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que se confunde muito e que não só há uma confusão em reconhecimento, mas no tratar dessas situações, né? Como agimos diante desse comportamento. Então, é necessário verificarmos isso, porque a função do comportamento, o objetivo, está por trás disso tudo. Então, é necessário averiguarmos isso. E qual a diferença, não é? Eu acredito que os pais já sabem, mas vamos relembrar aqui um pouco. Que a birra é um comportamento agressivo consigo mesmo e também com as outras pessoas, com quem está ao redor, e é um recurso que a criança utiliza para conseguir algo. É um comportamento, né, onde a criança se opõe, sempre à oposição, mas sempre com o objetivo de ter o que se deseja. Então, nem sempre ela sabe comunicar-se adequadamente, mesmo aquelas crianças que são verbais, ou quando não é também, elas não conseguem. Então, elas se jogam, esperneiam, né? E nós sabemos que há 3 motivos para a birra. Por ser a única forma que elas têm de conseguir alguma coisa com eficácia, elas fazem isso, porque a birra ela é reforçada nesse caso. Então, quando ela quer alguma coisa, quando ela não quer alguma coisa, ou quando ela quer atenção. Seja ela positiva ou negativa, ela só quer atenção. Então, não reforçar de forma alguma essa situação, mesmo que seja para repreender, é muito importante, né? Como eu estava falando também não ceder, então, não reforçar também, de forma alguma. Ou seja, a criança atira-se ao chão, ela grita, ela esperneia, ela chora. Nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos estereotipados. Quase não foi. Eu estou com um probleminha na voz, estou gripada. Peço desculpas. Mas o fato é que não podemos, de forma alguma, reforçar a birra. Devemos ignorar esse mau comportamento. Mas e aí? Não é? Nós ignorar por completo, nem mesmo se for para repreender a criança, né? Porque muitas vezes na birra elas só querem atenção, mesmo as negativas, mesmo uma repreensão, um grito, um berro dos pais, um castigo dos pais, elas querem isso. Mas isso não é o suficiente, não é só não reforçar. E o caso é que nunca dar o que ela quer em meios a esse comportamento, jamais ceder, né? Mas aqui a criança precisa
do quê? O que que ela aprende com isso? O que que ela aprende? É necessário sempre ensinar as crianças, sempre. Uma vez pai e mãe, não é por acaso, não é o ensinamento, o aprendizado não acontece por acaso. Então, é necessário dedicação, é claro. Então, neste momento, nós temos que ensinar novas maneiras da criança resolver aquilo, dela conseguir aquilo que quer. Então, ensinar, por exemplo, com palavras, né? As crianças, elas precisam de palavras para compor o mundo delas. Mas é nesse momento que nós precisamos ensinar outros meios para conseguir o que quer. Então, é necessário averiguar se é uma crise, né? Acho que uma mãe até comentou aí que a crise não tem uma função, mas não sei se foi isso o comentário, mas a crise, a diferença é que é uma necessidade da criança, né? A crise é a necessidade que a criança apresenta, é diferente da birra, ou seja, nós temos que averiguar a hipersensibilidade sensorial da criança, sua sobrecarga mental, o que está acontecendo. Cada criança apresenta essa hipersensibilidade sensorial diferentemente. Então, verificar se, por exemplo, suporta sons muito altos, às vezes o som nem está muito alto, não é? Ela tem uma hipersensibilidade auditiva, e verificar a luz, os ruídos, né? A fome, o frio. Tudo isso gera comportamentos disruptivos, porque são necessidades e muitas vezes são necessidades negligenciadas. E a birra, ela se faz de necessidades negligenciadas. E quando já é birra, já não podemos fazer nada. Mas quando é uma crise, ou seja, uma necessidade, é preciso acolher essa necessidade. Então, as crianças, por si só, mesmo as crianças neurotípicas, mas principalmente as crianças autistas, elas não sabem identificar seus sentimentos e sensações, quanto mais nomear, mesmo as crianças verbais, né? Elas têm essa dificuldade de perceber e de nomear suas necessidades, seus sentimentos e sensações. Então, é preciso nós dar as palavras, ensiná-las a reconhecer que estão com alguma necessidade, física ou emocional. Precisamos dar nomes a isso, a essas emoções. Ensiná-las mesmo com palavras quando elas estão ansiosas, com raiva, com sono. Dar nomes a estratégias para lidar com essas necessidades. Por vezes, as necessidades negligenciadas, como eu disse, elas transformam-se em birras, né? E quando já não podemos mais atender, porque na birra não é possível atender mais. Então, é preciso ensinar as crianças, quando verbal, a formular frases eu quero, eu preciso, eu não quero, eu sinto. E quando não é verbal, ensiná-las através de PECs, de figuras com expressões de situações que atendem a essas necessidades. Então, desta forma, as crianças conseguirão nomear, reconhecer, em primeiro lugar, e nomear as suas necessidades. E aí, já elas antecipam e não entram em crise. Então, quando elas conseguem identificar aquilo que querem e conseguem, de alguma forma, expressar, seja com palavras ou com figuras ou com ações, elas já evitam de entrar em crises. Se houver perguntas sobre isso, comentamos depois, tá bem? Eu estou a correr um pouquinho, porque eu vi que eu fiz muitas anotações e talvez não seja tão necessário. As pessoas que me ouvem já devem saber disso, mas, de qualquer forma, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida depois. Bom, então, a segunda coisa, quais os antecedentes deste comportamento, né? O que desencadeia? Qual o gatilho que antecede aquele comportamento? E, a partir disso, procurar antecipar e evitar alguns desses comportamentos inadequados, né? A partir daquilo que isso nos dá condições de fazer isso, de antecipar. Porque, veja, se nós conseguimos
verificar por histórico, né, o que antecede aquele mau comportamento, por exemplo, no dia a dia, já vamos evitar, já vamos preparar para que aquilo não aconteça outra vez. Então, se fizermos uma avaliação ou um histórico, né, do antecedente, que aconteceu antes, o comportamento em si, como que a criança reagiu àquilo que aconteceu antes, e o resultado, ou seja, o que foi feito e depois qual foi o resultado. Foi positivo? Foi negativo? Isso já vai nos ajudar a evitar muitos desses momentos difíceis, inadequados. Então, deixa eu ver aqui. A criança, um terceiro ponto que eu gostaria de colocar sobre os comportamentos do dia a dia é que a criança aprende por repetição, né? Somos nós que damos as palavras às crianças, elas precisam disso, né? Para não só compor o mundo, mas entender o seu mundo, o seu próprio mundo, e a partir disso compartilhar com as outras pessoas. E uma coisa que pode ser muito repetitiva, ou muito óbvia, mas muito, muito necessária, né? Todos nós precisamos envolver as crianças, todos que estão, que convivem com a criança, é necessário envolvê-las com carinho e paciência, mas com firmeza e constância. Isso é muito necessário para as crianças autistas. E com isso elas serão motivadas ao aprendizado. É de suma importância. O carinho, a paciência, a constância, a firmeza, é isso que vai motivar as crianças ao aprendizado. Eu toquei nesse ponto porque é justamente que devemos reconhecer e parabenizar os reforços e reforçar, né, cada comportamento adequado. Ou seja, muitas vezes nós temos a tendência de nos importar apenas com comportamentos inadequados. Nós damos atenção. Quando a criança está a fazer algo errado, vamos dizer assim, que não queremos, que não é bom, que ela não deve fazer, então logo intervimos, a repreendê-la, a ensinar, a fazer qualquer coisa, a castigá-la, em muitos casos. Porém, quando a criança está em um bom comportamento, nós a deixamos quietinha lá, não queremos mexer com ela, porque não queremos que ela saia daquele comportamento e enfim, né, deu algum problema, nos custe, vamos deixá-la ali quietinha porque está bom demais assim. Não, mas são nesses momentos que nós temos que nos aproximar, que parabenizá-la por aquela atitude adequada, pelo que ela está a fazer de positivo. Ela precisa ser reforçada, validada naquilo, porque isso ensina a criança, isso a ajuda no seu desenvolvimento. Então, intervirmos, mas quando ela faz algo positivo, parece ser mais difícil, né? Por quê? Porque muitas vezes nós queremos o contato ocular das crianças, estamos a fazer algo e elas não interessa para elas, aquilo não é o hiperfoco dela, então ela não quer, e por isso nós desanimamos, ficamos desestimulados a fazer algo para elas. Então, quando elas se recuam, né, nós, tá bom, deixa assim como está, né? Tá bom demais, ela está muito bem, mas, na verdade, é nesse momento que nós perdemos, né, a oportunidade de compartilhar, de ensinar as crianças. Então, sabemos que há vários motivos que levam as crianças autistas a desregularem, né? E os movimentos estereotipados são formas de autorregulação. Mas, independente disso, eu queria chamar a atenção das necessidades que levam a isso, quando as crianças entram em desregulação, né? Então, tem as crianças, nesse momento, quando elas, que é uma das coisas que mais preocupam os pais, ou que as pessoas se sentem inadequadas quando tratam com crianças autistas, é quando elas entram em comportamento disruptivo, né? Em comportamentos inadequados. O que fazer? Mas é importante sabermos, né? Não é necessário que saibam com muita profundidade,
mas é necessário saber que o sistema límbico da criança, do cérebro, aquilo que está lá protegidinho, assim, lá dentro do cérebro, nesse momento dos comportamentos inadequados, está totalmente aberto esse sistema límbico. Vamos dizer que aqui seja, não sei se dá para todo mundo ver, é só para dar um exemplo, o sistema límbico aqui, que é responsável pelas emoções, não é? Está totalmente desprotegido, aberto, elas não conseguem lidar com isso, elas não têm estratégias, recursos internos próprios para lidar com isso. Então, cabe a nós, somos nós, com as nossas palavras, com a paciência, com este entendimento de ajudá-las, de ensiná-las, é que vamos, com essas palavras, é que nós vamos dando condições às crianças para fechar esse sistema, para proteger esse sistema, para regular esse sistema. Então, por que que as nossas palavras, nossas atitudes são tão mágicas assim? Porque as crianças precisam de nós. Somos nós, os adultos, ou os profissionais, os pais, que sabem, né, o que fazer. E você pode agora pensar assim, mas eu não sei muitas vezes, né? Mas são com essas pequenas técnicas, pequenas estratégias, a começar por conversar, por reforçar as atitudes positivas das crianças, por não ceder, por ajudá-las. Isso é o que vai dando condições nessa evolução das crianças. Assim, eu acredito que os pais, eles podem, sim, se prepararem através desses encontros, por exemplo, da leitura, de procurar profissionais, mas é essencial que os pais estejam na mesma linguagem dos profissionais que tratam dos seus filhos, né? Porque não, o que eles aprendem lá na terapia deve ser repetido. As crianças autistas, as crianças, de uma geral, nós, seres humanos, aprendemos por observação, não é? Observando as outras pessoas, as atitudes, mas as crianças autistas principalmente, né? Elas não têm assim, elas não têm a habilidade, a facilidade de aprender por observação, mas por repetição. Então, é mesmo com a repetição que vamos ensinando aos poucos e dentro do ritmo de cada uma, elas vão desenvolvendo-se. Então, é necessário que nós estejamos o mínimo preparado e que demos essas condições à criança autista, né? Essa possibilidade delas serem ensinadas, seja por profissionais, seja em casa, mas é necessário que haja isso intensivamente. Eu espero que com esses pontos nós possamos aqui agora debater um pouquinho sobre essas coisas, ver algumas dúvidas e algumas experiências que possam compartilhar, tá bem? Eu agradeço por este momento, por essa oportunidade e fico feliz de compartilhar esses pontos com todos vocês. Obrigada, Imelinda. Queridos irmãos, então, está agora aberto, podemos começar a colocar as nossas questões. Paula, por favor. Desculpa, Paula, tinhas aqui um dedo para falar ou não? Só uma questão, eu queria saber, no caso, por exemplo, como é que fica... desculpa, não, ok, está bem. Como é que às vezes os pais podem identificar uma birra, não é? E de um comportamento, por exemplo, de saturação? Então, uma birra nós temos que ter em mente sempre que é isso, é um comportamento agressivo, não é? E que não há uma necessidade por trás disso, entre linhas, não é? As crianças, elas precisam mesmo, talvez, de ser ignorado aquele comportamento naquele momento,
até nós averiguarmos qual é de fato a necessidade. Há uma necessidade por trás disso? Ela está no momento em que precisa de um cantinho de calma, de conforto? É o ambiente que está a prejudicá-la? É isso que temos que verificar nesse momento, né? Birras é mesmo, não é uma necessidade, é por conta, é algo que elas querem conseguir. Não é uma necessidade, vamos dizer assim, orgânica, fisiológica, não é uma necessidade emocional. É mesmo, é o momento em que elas só querem conseguir aquilo e elas já aprenderam que só consegue, que é uma das formas mais fáceis de conseguir, através desse comportamento. Então, por exemplo, jamais ceder quando a criança gritar e chorar porque quer, porque quer, porque quer aquilo. Jamais. Então, eu acho que é mesmo por aí. Quando não cedemos, quando ignoramos por completo mesmo, né, e depois, logo depois, ensinamos a forma de conseguir aquilo que querem, é a melhor forma. Eu não sei se isso respondeu a questão. Tem alguma dúvida ainda sobre isso? Não, obrigada, está esclarecido. Queridos pais, vocês também podem pôr as vossas questões. Boa noite. Boa noite, Imar. Boa noite. Eu tenho não sei se é dúvida ou, mas pronto, mas gostaria de pedir uma ajuda porque o meu filho, ele grita muito, ele está sempre a gritar, mesmo feliz, como triste, ele está sempre a exprimir esse sentimento ou essa atitude. Mas o que me preocupa é que nesse momento eu tô no estado de mãe, estou grávida. Daqui a bocadinho vou ter o bebê. Essa é a minha maior preocupação. É Uhum. ter um bebê recém-nascido em casa. Ele, quando está muito feliz, ele grita. Quando está triste, ele grita. E é uma coisa que eu não consigo controlar, né? Não consigo lidar com isso. Mas é uma coisa que nos últimos meses tem me preocupado muito. Eu não E sei como eu tenho que agir. qual a idade dele? Ele, dia 21 de dezembro, ele faz 4 anos. Uhum. Bem, como eu estava falando, as crianças elas precisam mesmo que nós falemos com elas. Elas precisam de frases, de palavras. Então, é assim, ensiná-la toda vez que grita, ensiná-la que não se deve gritar e tem que manter essa exigência até que perceba que ele compreendeu. Tem que manter, olhar mesmo nos olhos dele, por mais que ele não faça esse contato ocular, mas baixar a altura da criança e olhar para ele nesse momento e dizer, não se pode gritar. Logo nós vamos ter um bebê em casa que ele vai precisar de silêncio. Isso não vai, claro, ser da noite para o dia e nem com muita rapidez, mas é dessa forma que se ensina. Mas principalmente, não é só falar, mas principalmente manter a exigência. Toda vez que ele começar a gritar, ir lá, baixar a altura dele, olhar nos olhos dele e diz, vamos falar mais baixo. Não grita, não se grita. O tempo todo fazer isso. E dar recompensas quando ele mostrar que entendeu. É uma coisa que eu acredito muito, reforçar quando percebe que ele compreendeu aquilo e ensiná-lo aqui. Por exemplo, se ele quer algo, olha, tu tens que não gritar agora para conseguir algo. Então, fazer com que a criança prometa que não vai gritar, mesmo que ela não consiga cumprir essa promessa, mas isso vai ensiná-la que ele tem uma responsabilidade, que ele tem um compromisso. E uma outra coisa também, irmã, é que as crianças elas se adaptam a tudo. Então, e desde muito cedo,
desde a primeira infância, dos primeiros dias. Então, o bebê também pode se adaptar a isso, tá? Aos berros, aos gritos. Mas o ideal é que ele não continue a gritar, que isso não é bom para a vida, para o convívio social dele, né? Então, uma das coisas que ele precisa aprender é não gritar. Então, é nisso que terá que ter um pouco mais de consistência. E se o problema dele é o grito, o que que leva a ele gritar? É quando ele está muito satisfeito ou quando está muito triste, como a Irmã falou. Se ele está feliz, começa a gritar. Então, vamos dar opções para ele. Vamos dar outras alternativas para ele. Olha, tu podes bater palmas, olha, tu podes dar pulinhos, né? Dar alternativas naquele momento. Por exemplo, oferece algo para ele, sabe o antecedente do comportamento, sabe que ele vai gritar, ele vai dar um grito bem alto. Então, antes mesmo de ele gritar, pode dizer, olha, tenho isso para ti, mas tu não vai gritar, sem gritos. Tem que antecipar isso para a criança. Quando mostrar, então, que vê que ele vai gritar, sem gritos. Vamos bater palmas, ao invés de gritar. Dar outras alternativas. Ou, se a criança tem um hiperfoco, por exemplo, alguma coisa que ela gosta muito, está sempre a mostrar isso, a oferecer isso e ver a reação dela, né? A irmã disse que, mesmo quando está feliz, essa é a reação dele, não é? De gritos, não é só... Sim, não Sim, só quando está triste, ele quando está muito feliz, muito eufórico, ele começa a fazer, olha, ele começa, começa a dar pulos e grita com os irmãos, é muito barulho, ele está sempre a gritar, mesmo estando feliz, quando quer falar com os irmãos é sempre muito grito. E quando não. está triste também grita, e eu não sei, é complicado, mas... Olha, sim, é complicado, mas é mesmo assim, mano. Então, antecipar sempre isso. Olha, tu vais agora, né, vamos fazer outra coisa diferente, não grito. E todas as vezes que gritar, deve repetir isso para a criança. Não gritar, não se grita, vamos fazer diferente. Vamos dar pulinhos, vamos rabiscar isso, vamos bater as mãos, dar outras alternativas. Eu não sei o que escreveram aqui, eu vou tentar ler. Foi a Paula. Acho que Sim, também recursos precisa usar. visuais. Exato. Tá bem, mas contudo foi uma ajuda muito grande. Muito obrigada, irmã Lina. Sim. Muito obrigada. O que a irmã colocou aqui dos recursos visuais para ajudar a criança a reconhecer essa emoção, identificar essas emoções. E, claro, também expressá-la, muito bom mesmo, adequadamente. Desculpa, eu acho que sumiu aqui tudo. Estão a me ver? Eu vejo. Ah, tá. Pronto. Tá, obrigada, irmã. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela ajuda. Sim, a irmã colocou aqui, né? Ela não consegue falar, então eu não tenho aqui uma questão, mas queria só colocar um contraponto. Quando se diz que não se deve subestimar uma criança autista, na realidade também é necessário alguma gestão de expectativas para evitar grandes desilusões. Sim, até porque às vezes há retrocessos, nem tudo é permanentemente adquirido. Uhum. Exato, irmã. Então, há retrocesso, sim, por isso é necessário ter essa gestão de expectativas para evitar essa desilusão. Compreendi direitinho. Então, ou seja, dar outras alternativas para as crianças, não é? Ensiná-las. Mais alguma questão? Não, pois, como é que se pode fazer para diminuir o estereotipismo numa criança? Por exemplo, mas pulam,
outras, como ela está a dizer, nesse caso estão a gritar, algumas têm até tendência de se agredirem, não é? E se calhar até são duas coisas, para a criança e para o próprio pai às vezes ter o controle, porque às vezes há coisas, como a irmã está a dizer, que eu percebi, ainda para mais quando vai ter mais uma criança, provavelmente vai ficar mais sobrecarregada, às vezes o nível de paciência e de atenção não é o mesmo. Então, acho que como é que, começando pelo próprio pai, para depois partindo para o filho. Uhum. Esses movimentos, né, estereotipados, ele é uma forma da criança se autorregular. Então, ou seja, é por conta de alguma sobrecarga sensorial que ela está a passar no momento, né? Então, é necessário, primeiro, antes de tudo, averiguar isso. Quais são, o que está a causar aquilo, porque é uma forma dele buscar, da criança buscar esse meio, né, de autorregulação. Então, ela está ali a buscar alguma forma de melhorar, de sentir-se melhor, né, de acalmar-se. Então, é necessário verificar o que está a causar aquilo, se o ambiente, se é muito ruído, muito barulho, muita luz, se ele está com alguma necessidade física, fisiológica mesmo, e necessário isso, porque não é mal, não é ruim isso, é uma forma deles buscar internamente essa regulação, é uma autorregulação, dele tentar se ajudar. E, por nossa vez também, podemos tentar ajudá-lo nisso, verificar o que está acontecendo, ajudá-lo a sobrepujar isso de alguma outra forma, se houver alguma outra maneira de sobrepujar isso, ou seja, preparar melhor o ambiente para ele, atender à necessidade daquele momento, e isso os adultos que estão em volta também podem compreender isso, não é, com mais facilidade, que é um momento em que ele está a buscar uma ajuda, um meio de sentir-se mais tranquilo, mais calmo. É bom, né? É uma sugestão, uma ideia, ter em casa um cantinho da calma, né? Um cantinho ali que possa favorecer essa tranquilidade. Então, deixa eu ver aqui. Então, se percebermos que é por conta dos ruídos, que muitas vezes nem são tão altos assim, mas por conta dessa hipersensibilidade auditiva, isso pode prejudicá-los. Então, seja um ambiente mais silencioso, né, com menos luz, pode ser uma cabaninha em casa, uma coisa assim, um cantinho onde possa levá-lo, possa ensiná-lo, né, que eles consigam habituar-se a isso. Toda vez que começar a sentir alguma necessidade, e é muito importante que nós possamos verificar que necessidade é essa para ensiná-los a perceber isso, né, seja por palavras ou por figuras, para que seja melhor expressa. Então, uma vez que consigamos identificar isso, nós vamos ajudá-los a encontrar esse meio, né, de sobrepujar isso. Obrigada. Alguma experiência que alguém queira colocar que possa ajudar também? Eu não sei se me conseguem ouvir. Eu não é uma questão propriamente, mas eu achei muito interessante o facto da doutora dizer que muitas vezes somos nós que rotulamos logo os nossos filhos, e eu lembrei-me que ultimamente nós temos tentado levar a Madalena ao teatro, aqueles filminhos pequeninos que passam na biblioteca, etc. E sempre que eu ligo para reservar,
eu digo sempre, olha, mas há a possibilidade de, ou seja, se acontecer alguma coisa eu posso sair a meio da sessão, é que a minha filha é autista e pode entrar em crise, blá blá blá. E agora fez-me pensar, será que eu devo fazer sempre isso? Porque no fundo já estou à espera que aconteça alguma coisa, quando no fundo qualquer criança poderá ter uma situação em que precise sair mais cedo, ou que se tenha uma birra, uma coisa qualquer. Ou seja, no fundo é quase estar a desvalorizar a minha filha por ter esta condição. E isso fez-me pensar. Pronto, era mais numa questão de agradecimento por a doutora ter falado agora connosco durante este momento. Obrigada. Obrigada também pelo seu comentário. Então, mas preparar o ambiente, preparar o momento, né, antecipar todas as coisas não é ruim, é necessário mesmo com as crianças autistas. Preparar não só as pessoas, né? Quando eu disse que os pais habituam-se a desculpar-se sempre, isso deve ser evitado a fazer na frente das crianças, né? Na presença das crianças. Mas pode ser feito, né? Se for o caso, se julgar necessário, vai que acontece com muita frequência e com muita intensidade, né? Esses comportamentos difíceis. Mas não só as pessoas, mas as crianças, prepará-las, né, com antecedência. Olha, vamos ao teatro, lá vai estar assim, lá vai ter isso, vai ter aquilo, tu vais encontrar pessoas assim. Preparar, antecipar tudo isso é de grande importância para as crianças. Elas conseguem visualizar o momento, não ter tanta ansiedade com aquilo, e, de alguma forma, vai ajudá-las a se preparar, a preparar mesmo o seu emocional para isso, né? Como eu disse, são as nossas palavras que vai ajudá-las a ajudar a preparar o sistema límbico dela, né? Mesmo uma coisa mágica. Não só as palavras, claro, como eu disse, mas tudo isso faz parte. Então, preparar o ambiente, antecipar as situações, isso é de grande ajuda. Queridos irmãos, não tenho mais nenhuma dúvida? Queriam colocar a irmã Linda Germano? Uma vez que vejo que os pais já estão esclarecidas as suas dúvidas e não têm mais nenhuma questão, geralmente, irmã Linda, a nossa reunião tem duração de 1 hora. E nós vamos dar mais algum tempo caso os pais tivessem mais necessidades e mais questões. Penso que no momento não há. Então eu quero agradecer a todos pela vossa presença, principalmente a irmã. Obrigado pelas explicações que deram. Espero que tenham esclarecido as dúvidas que vocês tiveram ou tenham. Agradeço mais uma vez a todos. Falando na próxima reunião, nossa próxima reunião do próximo mês, que será, vamos falar mais ou menos, vamos falar sobre o Natal com as nossas crianças autistas. Geralmente, se calhar porque alguns pais às vezes podem ter dificuldades, porque às vezes eles não conseguem interagir, o que é que podemos fazer para eles também interagirem mais connosco, ou então, se calhar, ajudar, porque às vezes elas ficam mais agitadas, e quais são os mecanismos que nós podemos aconselhar uns aos outros, uma vez que estamos nessa quadra festiva, para como lidar, ou até jogos, também aceitamos sugestões, com os nossos próprios filhos para manter mais entretidos e também mais interativos com a própria família. Então, a nossa próxima reunião do próximo mês será no dia 18 de
dezembro, à hora de sempre, às 17 horas. E contamos mais uma vez com a presença de todos. Desde já quero agradecer mais uma vez e posso pedir a alguém que faça a última oração. Pode ser Irmã Divalda, pode fazer a última oração? Sim, posso. Deixa eu ver. Baixa um bocadinho para ver. Seu meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, muito obrigada, Senhor, por essa reunião. Muito obrigada, meu Pai, por mais um dia. Muito obrigada pelas questões apresentadas em um só. Te pedimos, Pai Celestial, que o Senhor nos dê a força para poder seguir em frente, que o Senhor nos dê a sabedoria para poder cuidar dos nossos filhos, para poder entender o momento certo, na hora certa. Senhor, nos dá sabedoria. Eu entrego essa reunião e cada membro que aqui se encontra nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, obrigada a todos, tenham uma boa semana e tudo correr bem. Beijinhos a Muito obrigada, irmã Marinete. Muito obrigada pelo convite. Um beijinho a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.